do povo que querem abraçar essa bandeira, ainda que eles já têm essa história antes de virar parlamentar, mas é muito satisfatório para mim colocar no meu currículo, na minha lembrança, contar para minha família, para as pessoas que estão me seguindo lá do meu estado, do Brasil inteiro, ver que a causa animal está ganhando espaço aqui em Palmas, no Tocantins. Então, um cumprimento aqui super justo, necessário ao deputado Eduardo Fortes, pelo brilhante evento, energia lá fora. Aqui é mais palestra, a parte mais, um pouco mais técnica, mas se a gente pudesse ficar lá com aqueles bichinhos, né, aqueles filhotinhos que tem, esperando a oportunidade, a causa animal é sobre isso, é um misto de sentimento bom, de angústia, né, por querer ver eles saírem dali, daquelas gaiolinhas e irem para as casas, serem tratados como nós tratamos os nossos animais. A vereadora está aqui, né, para se acompanhar também. Muito legal ver tanta gente ali fora no palco, né, quantas pessoas tinham, né, o vereador, vai chegando o vereador e a presença da primeira-dama também, o prefeito, o secretário de proteção animal aqui. Então, vocês, eu digo, eu conheço um pouquinho da causa animal, são 15 anos nessa luta, à frente do Legislativo não são tantos, são 5, à frente da Polícia Civil um pouquinho mais, 10, né, onde eu resgatei muitos animais, não pela minha função laboral mesmo, eu trabalhava numa delegacia comum, o dia inteiro a gente trabalhava atrás de roubo, furto, homicídio, tráfico de drogas principalmente, mas nos meus horários de folga eu resgatava os animais e usava da minha insígnia, né, para poder ajudar a ter essa força e retirar os animais. Então eu fico muito feliz, eu já conheço um pouquinho e eu vejo que aqui vocês estão um pouco, para não dizer bem, né, para a gente sempre pedir que eles façam mais, vocês aqui, né, a gente nunca pode falar que tá bom do jeito que tá, sempre tem que cobrar mais, mas aqui está à frente de muitos lugares, viu, vereador? Só para você saber, deputado, né, eu conheço um pouquinho, eu recebo deputados estaduais, eu recebo vereadores toda semana e prefeitos, uns 10 por semana, que vão lá, desde pedir um recurso ou como pedir uma parceria. E uma coisa que tem acontecido muito, já vou começar aqui para a gente não perder tanto tempo, mas tem acontecido muito isso e tenho gostado cada vez mais de receber parlamentares, pessoas de outros estados. Eu quero dizer isso por quê? Porque quem não sabe, eu não consigo mandar recurso para cá, por exemplo, eu só posso mandar minhas emendas parlamentares para o estado de São Paulo, né, para cidades que pertencem ao estado de São Paulo. Então, quando essas pessoas de outros estados vão me procurar, como o deputado Eduardo Fortes, como a vereadora, como o cadê o Diego? Está aqui também? Não. Que é também vereador de Araguaína, né? Araguaína. É muito legal, porque a gente só tem a ganhar e eu tenho um discurso pronto com relação a isso. As pessoas foram lá porque me conhecem no trabalho e tal. E eu posso contribuir com essas pessoas com a visibilidade, com talvez algum conhecimento, com pelo menos o exemplo do trabalho, e não tem voto em troca. Então eu fico muito feliz. Vocês entendem por quê? Eu comecei lá atrás, né, há 15 anos a ajudar a causa animal, não era terno, não era gravata, tampouco tinha um celular legal, usava filtro. Hoje eu uso filtrozinho, porque eu também estou mais velho, não dá. Mas quando eu comecei, as imagens eram horríveis, né? Eu nem tinha, na verdade, né? Porque eu fui fazer o Instagram em 2019, quando eu fui para Brumadinho, lá naquele desastre, resgatar os animais. Antes eu não tinha, eu era policial. Eu entrei na Polícia Civil, deputado, quando lá em São Paulo estava tendo um ataque, uma briga muito forte do PCC com a rota da Polícia Militar, então era tiroteio, era ônibus incendiado. Então eu entrei na polícia naquele ano. Então eles falavam, cara, nem faz rede social porque vocês vão virar um alvo, né? Estavam matando policiais e vice-versa. Então foi sempre como dizer assim, no silêncio, como o deputado tinha falado lá, que a gente foi criando a nossa raiz, nossa base, a experiência, e depois, quando eu entrei para as redes sociais de 2018 para 2019, as coisas explodiram e cheguei aqui. Então, dito isso, da minha alegria, né, em estar aqui, porque eu aqui só agrego a mim e a vocês conhecimento e força, nada mais, nada em troca. Vou falar um pouquinho do meu trabalho e de alguns projetos. Aqui, para quem não me conhece, acredito que algumas pessoas não me conhecem, rapidinho, né? Não vou ficar lendo slide, fiquem tranquilos, é mais um bate-papo. Mas eu sou policial civil, sou ainda, então se eu sair da política eu volto para a delegacia, se eu assim quiser. Desde 2012, fiz educação física, porque eu era atleta de futebol, fui atleta de futebol, então fui para a área da educação física, me formei na licenciatura, me formei no bacharelado, trabalhei em escola, trabalhei em academia, trabalhei com isso, e no último ano de educação física eu fiz direito também. Então eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava, fazia estágio à tarde e fazia direito à noite. Me formei no direito também, no meio da faculdade de direito fiz o concurso da Polícia Civil, passei, virei policial, agente policial, não sou delegado, sou agente policial, e fiz 6 pós-graduações nesse tempo. Entre a
formação em educação física com diploma em mãos. Eu fiz 6 pós-graduações, 3, 4 online, né, para ganhar tempo. Eu era obcecado por diploma, por curso, por tudo, e fiz 6 pós-graduações. Fui eleito vereador em São Paulo em 2020, lá na pandemia, com 98 mil votos. Fui o quarto mais votado do país, sem qualquer tipo de recurso. Uma das campanhas mais baratas dos últimos, acho que 40 ou 50 anos em São Paulo. Isso mostra que a causa animal não necessariamente precisa de recursos, mas de trabalho, de pé no chão mesmo para trabalhar. E depois virei deputado em 2022, com quase 80 mil votos. Espero que ano que vem a gente dobre essa votação, é para isso que eu estou trabalhando, para ter mais um ciclo. Eu acredito que talvez em 8 anos como deputado eu consiga fazer as leis que eu preciso, porque lá é demorado, eu vou falar isso depois. 15 anos ajudando os animais, né? Desde quando não era nada, tudo era mato, não tinha internet. E 5, 6 agora na internet de forma bem forte, né? Mais de 5 mil animais já resgatados segundo as nossas contas. Não são 5 mil resgates, 5 mil para mais animais, porque vários animais de canis clandestinos a gente já pegou, que é 70, 150, 120, além dos um de cada vez de todo dia. Então, claro que hoje a rotina é um pouco diferente, né? Com as viagens toda semana, Brasília, mas a gente já resgatou muito bicho por aí. Quem for tiver paciência, pega a rede social, tem aquele QR Code no começo, vai ter no final, para vocês verem. Vai lá, roda lá assim, 5 minutos sem ver, até chegar no final, vocês vão ver as coisas que a gente já fez, quanto que a gente resgatava de animal, era uma coisa muito louca. Hoje, na Câmara Federal, sou membro da Comissão do Meio Ambiente, que lida, é mais importante para lidar com os animais, sou membro titular, além também de membro da Comissão em Defesa da Mulher e das Pessoas com Deficiência. Deputado e os vereadores, quando eu for falar sobre... Aí ele vai passando para frente, é isso? Quando eu for falar dos projetos, eu vou falar dos projetos que estão acontecendo, e eu sempre falo isso, mas deixo aqui à disposição. Estou sozinho, não vim com equipe, não vim nada, mas a gente vai trocar contato, assessoria que tem. Eu quero deixar o meu gabinete à disposição de vocês, para que a gente possa construir os projetos de acordo com as necessidades que vocês têm. Eu acho que é isso, né? Muito se vê às vezes, não, o projeto é meu, aquela coisa de ego. Eu não tenho isso, nunca tive. Eu quero mais que os projetos que a gente tem, se vocês acharem adequados, é só adequar para a municipalidade, que é o jurídico, analisa. Eu sei que vocês têm menos assessores que eu, então a gente consegue lá em Brasília construir em 4 mãos, por exemplo, e a gente pega os projetos que acho que tranquilamente passariam na Câmara Municipal, que não mexem muito com orçamento, mas que são sensíveis, e vocês simplesmente protocolam o mesmo projeto, só adapta para a municipalidade. E a gente ainda faz ainda a divulgação na internet junto. Por mim, as ideias têm que passar assim. Então, eu vou passar aqui alguns projetos para vocês, falar um pouquinho de como está e onde eu estou atacando, que eu acho que é o caminho para a gente poder andar. E aqui em 2024, só coloquei, eu fui secretário de esportes também ano passado, acumulei mais essa função. Foi bom porque eu sou professor de educação física, né? Sou profissional de educação física registrado, então eu consegui contribuir em um ano, né? Em São Paulo, que é a maior cidade do país, a gente conseguiu ainda ser secretário de esportes, além de deputado, além de policial. Aqui, não, isso aqui é para trás. Por onde que eu miro? Eu não sei, eu pergunto. Vai lá? Esse negócio de tecnologia para mim é péssimo. Eu sou da rede social, mas assim, eu sou horrível com essas coisas. Mas estou voltando, né? Aí, vamos lá. Então aqui, rapidinho, a atuação parlamentar, né, do nosso mandato, seja como... até ali como deputado federal, mas é uma essência desde que comecei como vereador. 59% de causa animal, óbvio, né? É o que mais as pessoas me seguem, é mais o que eu vivo, o que eu gosto de fazer, que as pessoas me conhecem, causa animal. Em defesa dos autistas, 9.1, agora entendi porque eu fiz aquele gancho falando dos vereadores e deputados dos projetos, porque muitos projetos que eu tenho de autismo são relacionados a cães de assistência, deficientes, cães guia. Então eu sou o vereador que mais fez projetos de autismo na história de São Paulo. Tenho lei já sobre isso, etc. Então eu falo, cara, se vocês tiverem essa, não sei se já tem, mas se não tiver, recomendo seriamente, porque o autismo está aumentando demais, né? Daqui a pouco a gente tem aí 1 a cada 3 nascimentos uma pessoa autista, e os cães de assistência emocional, cães de apoio emocional, para os autistas, além daqueles para deficientes, são assim necessários. Então tem projetos de lei que, por exemplo, autoriza, né, a entrada em qualquer ambiente público de uma pessoa acompanhada com cão de assistência emocional. Não sei se aqui tem, é só um exemplo. Então o autismo é uma coisa muito presente, tem muito a ver com animais também. Afinal, né, trabalhamos com causas sociais interessantes.
sempre empáticas, autismo, defesa da mulher, animais, é a nossa linha de trabalho. E ali outras pautas, 18%, que aí entra um monte de coisa, como por exemplo a defesa da mulher também, tem outra parte administrativa, igual o deputado falou, de proibir, acho que de violência doméstica, né? Proibir um condenado de assumir um cargo público, é isso? Exato, também tem algumas coisas em relação a isso, empresa que tem algum sócio condenado por violência doméstica, ela ser impedida de licitar, entendeu? Tem um monte de coisa legal. Então essa aqui é a nossa cara do mandato, né, para vocês verem. Aí aqui é o que eu vou passar, depois passo para vocês todos. Quem quiser tirar foto, pelo menos acompanhar depois na internet. No site da Câmara também tem tudo, algumas coisas interessantes, mas antes eu vou falar o quê? A causa animal, ela precisa de muito, né? Ela está ruim em todos os sentidos possíveis. Então, nas cidades falta castração, nas cidades, no Brasil inteiro falta vacina, maus tratos é uma bagunça, porque a pena é branda, existe uma lei hoje, uma lei de sanção que ela melhorou, mas ela protege só cães e gatos e a pena é muito branda. Então, o vagabundo sai da delegacia antes da gente que vai lá, prende o cara, leva, registra o boletim de ocorrência e ele sai da delegacia, vai tomar a cervejinha dele antes de eu terminar toda a papelada lá com o delegado. Então, a gente vê uma bagunça com relação aos maus tratos, e a bagunça é completamente assim, se você vê de fora, você entende que é uma novidade. Se quiser trocar o microfone, você me fala, estadual. Então isso já virou lei, já discursei no plenário sobre isso, a gente voltou acho que faz um mês atrás e aprovou, virou lei não, né? Foi aprovado lá, agora vai para o Senado, volta, enfim, para poder virar lei depois com a sanção do presidente, mas fica uma boa ideia para que vocês, aqui faz muito calor, chove pouco, né? É isso? Chove pouco aqui, mas que seja, tem fases, né? Mas você tem que ter um protocolo de necessidade, né? O atendimento em caso de desastre para animais, tá? Tem que ter, então é um projeto interessante. Ali, negócio de imigrante, poder vir, deixa eu ver. Acolhimento de animais domésticos em albergues, em São Paulo tem muito, né, que as pessoas em condição de rua são recolhidas, principalmente em frio, etc. E não pode ainda, em vários lugares, ter o ingresso do animal junto, os caras não entram porque não pode entrar com o cachorro, não pode entrar, eles não entram e ficam na rua, às vezes morrem até de frio ou de fome. Então, também estamos trabalhando com isso, para vocês verem que são vários temas sensíveis que você vai pensando de acordo com as denúncias, de acordo com as mensagens, os directs. As denúncias, a vereadora falou lá fora que ela recebia muita coisa, mas quando virou vereadora entendeu que o buraco é mais embaixo, não é isso? É muito louco. Depois que você vira... Pode por aí, por favor. Depois que você vira representante do povo, aí você tem que ser cobrado, sim, mas muita gente ainda joga mais coisa, né? Mais responsabilidade, e se você não resgatar, você é mentirosa. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, tá? Não tenha medo de falar. Quando você recusar um resgate, porque você não pode, você está de repente cuidando do seu filho, ou qualquer coisa nesse sentido, que você não tiver estrutura para colocar, fale, eu não posso, eu fui eleita para legislar. As pessoas votam para resgatar o cachorro. Não é assim, isso mostra a consciência errada. A gente resgata quando a gente pode, quando o recurso dá, quando tem um lugar, quando a gente tem um tempo para fazer isso. A partir do momento que você é eleito deputado, vereador ou o que for, você tem que legislar para atingir em larga escala. Mas infelizmente ainda, muita gente cobra a gente. Não resgata 10 dias, você mudou, eu acreditei em você, eu votei e você não resgatou o que eu pedi. Não é assim que funciona, infelizmente. É uma realidade muito forte ainda da causa animal. Isso aqui ainda é legal, proíbe a entrega de animais vivos para fins de premiação ou brindes em eventos, sorteios. Vocês podem fazer aqui esse projeto, recomendo que faça. Eu, quando era pequenininho, eu ganhava um peixinho lá, ele durava 3 dias, eu ficava triste, mas ficava feliz. Não é assim que tem que acontecer, os pintinhos que eles dão muito, rifa, brinde, sorteio, esquece esse negócio, animal não é presente. Então é um projeto que não tem ônus para o Estado, ele só é limpo para o município, então é fácil de aprovar, é um projeto que realmente impede que isso aconteça, porque no fim, embora a criança fique feliz ali, ela não entende, né? Então tem que ser feita criada num outro contexto, e os animais acabam vindo a óbito, porque 99% das pessoas que recebem um peixinho no final da festa não tem um ambiente preparado para ele. Cadê? Deixa eu ver aqui mais interessante. A questão do empregado. Bem legal, cara. Você tem que ver depois com calma. Fala sobre no emprego, na carteira de trabalho, tem uma previsão de ajuda para o animal, como se fosse um auxílio para o animal também para o empregador.
Esse é muito legal. Primeiro, dispõe sobre o fornecimento gratuito de vacinas essenciais a animais domésticos. Essa cachorrinha que chama ela é recente, ela é de Brasília, ela estava jogada na rua. Esse caso foi muito bom. Você que me acompanha aí, se viu, eu tenho postado direto sobre ela. Ela foi amarrada numa corrente no meio da rua com sinomose, em Brasília, 70 graus lá de calor, e ela amarrada, mas um trapinho, cheia de espasmo da sinomose, assim, condenada, né? A gente resgatou, levou, cuidou, fez uma arrecadação, e hoje ela já está em pé, né? Ela está em pé com poucas sequelas e tal. Então a gente fez um PL em homenagem a ela, que obriga essa oferta do Estado a todos os cães com relação à vacina, não só da raiva, mas a V10, vacina completa, etc. Claro, priorizando as pessoas de baixa renda, CAD único, né? Você tem que começar por quem mais precisa, assim como a castração também. Eu recomendo aí quem trabalha com castração que faça isso, essa triagem onde as pessoas não têm carro, onde não tem locomoção, né, para ir até um lugar, as pessoas mais carentes mesmo, que é ali que está o problema. Aqui, o último é legal, fala de um plano nacional de resgate e proteção em homenagem a Deusenice, aquela mulher, aquela protetora de Brasília. Não sei se vocês viram que morreu lá com 400 animais no abrigo, tinha Bruno também. Enfim. E esse aqui é o que eu vou falar mais, que ele reflete um pouquinho do nosso trabalho, o que vocês podem esperar. Afinal, me falaram para fazer um tema da palestra, eu falei legislativo e federal, o que vocês podem esperar da causa animal. Esse projeto aqui é o projeto 752. Não esqueça esse número, por favor, 752. Eu acho que hoje ou amanhã eu vou iniciar um grande movimento na internet, grande mesmo, eu conto com as pessoas comuns, com as pessoas normais que estão acompanhando, e são as que mais apaixonadas, estão indo atrás de mídias, estão indo atrás de pessoas mais conhecidas, artistas, famosos, etc., para dar vazão a esse movimento, abaixo-assinado, etc. Eu já falei com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele se comprometeu a pautar, já estou falando com as lideranças, então assim, não é só oba-oba, a gente quer botar esse projeto para votar. Esse projeto é o carro-chefe, deputado, eu falo que se eu aprovar ele, eu posso sair dessa vida pública com uma missão cumprida. E eu falo isso muito tranquilamente. Eu estou formando minha família também, assim como Vossa Excelência, e eu acho que eu acredito em missões. Então a gente entra, a gente faz o que dá, o quanto pode, o quanto aguenta e até onde dá. Então eu espero que vão vir outras pessoas, sempre vir novas pessoas para trabalhar e fazer até melhor do que nós fazemos. Então eu acredito em missões mesmo, né? Porque a gente tem nossa vida também. E esse projeto é a minha missão na Câmara de Brasília. Ele redefine muita coisa que eu vou contar com o apoio de vocês. Hoje a lei sanção protege apenas cães e gatos, acho que todos sabem disso. Ou seja, um animal silvestre ou qualquer tipo de animal que for maltratado, se o indivíduo for pego, a pena é ridícula. Meses, detenção, independente de quem sabe direito aí ou não, é uma pena horrível que não deixa ficar preso, nem faz cócega, nem nada nele, e ele vai cometer de novo porque vale a pena. A gente recebe notícia de pessoas que cometem outros crimes. Eu postei esses dias, a minha com a tornozeleira eletrônica, tráfico, sei lá o que e tal, ela em casa começou a criar cachorro de forma clandestina. Por quê? Porque a lei é ruim, porque né, não tem visibilidade, e ela ganha o dinheiro dela. Então a lei é horrível, tá? Foi um avanço, a gente tem que dar o mérito, foi um avanço. Eu participei da construção da lei de sanção também, fui a Brasília, fui à audiência pública, não era deputado ainda quando começou isso, mas a lei é muito fraca, ela só protege cães e gatos. Isso significa dizer então que qualquer outro animal que sofra maus tratos não vai ter a contento uma pena aquele infrator. Então a gente vem aqui principalmente jogar limpo com vocês. Muita gente pede, faz essa lei para grandes como boi, vaca, por exemplo. Cara, a gente vive em um país que ele tem uma bancada ruralista muito forte. Aqui é um estado, né, de agro, e a gente sabe disso. Então, eu posso ficar gritando na internet o que for, falar que eu vou lutar para estender a todos os animais e tal. Isso vai ser só um discurso politiqueiro. Eu estou falando assim, jogar limpo com vocês, porque é muito difícil na realidade do Brasil, com a nossa produção, com o agro, com a nossa característica como população, como povo, a gente conseguir fazer uma lei que atinja todos os animais. Tá? A gente pode tentar, as pessoas tentam, já vieram outros deputados, vão vir novos deputados, mas é mais um discurso para dizer que vocês estão representados que propriamente dito conseguir. Então, eu quando fui construir esse projeto e entendi o que eu estava fazendo em Brasília, eu falei, cara, eu preciso andar com alguma coisa. Eu, graças a
Deus tem essa experiência de fazer o resgate, levar o cara para a delegacia e o cara sai primeiro do que eu. E eu estou de saco cheio disso. Sou policial, fiz direito, etc. Conheço o sistema um pouco e realmente compensa. O cara não tem nenhum tipo de punição e vai continuar fazendo. Então a gente tem que aumentar a pena, certo? Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente aumenta essa pena de 2 a 5 anos, nas benefícios do direito penal e processual penal, quando ele cumpre um pouco, ele sai, a multa, converte, regime aberto, semi-aberto, aquela coisa e tal. Se a gente aumenta a pena mínima, principalmente, e a máxima, a gente coloca o crime em outro patamar, certo? Então, a gente fez um estudo e sugeriu um aumento de pena de 2 a 5 para 3 e 6. Ah, mas só um ano a mais? Mas que já muda o cumprimento do regime, da pena, etc. Então, dessa forma, o cara ficaria preso. Ele não sairia. É sutil, né? 2 a 5, 3 a 6, mais um cálculo proporcional do que o direito penal faz, direito processual penal, a gente consegue deixar o indivíduo preso. Então, esse é o primeiro objetivo desse projeto, aumentar a pena do crime de maus-tratos. Além disso, quais animais a gente pode ajudar, além dos cães e gatos, a serem protegidos no Brasil? Como eu te falei para vocês, proteger o cavalo, proteger a vaca, o boi, etc., o porco, é difícil. São animais de consumo, né? Não todos, mas alguns deles, então é muito complicado. Existe uma bancada ruralista que breca tudo. Eu estou, por exemplo, aqui, não há problema falar, eu estou no meu último problema com relação a esse projeto de trâmite, que ele foi na comissão de Constituição, já foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente, já passou, aí ele vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois ele vai para o plenário. Na CCJ, quem puxou ele para relatar, até por uma falha nossa, foi um deputado que é dessa bancada. Então a gente está organizando, tentando, com via política, liderança, puxar esse projeto para uma relatoria amiga, né, para que ele consiga fazer. Senão, o cara senta em cima do projeto e ele não vai ser relatado nunca. Claro que dá para ele ir no plenário sem essa relatoria, a gente consegue um regime de urgência, mas aí já é outro sistema. Então, a gente está tentando politicamente, o que vocês não veem na internet, como é difícil andar um projeto em Brasília, cara. São 513, 1 milhão de pautas diferentes. Hoje a gente vive uma ideologia, uma guerra no Congresso Nacional. Eu falo isso com todo o respeito do mundo, é um cara que eu ocupo, mas me dá uma vergonha direto, assim, me dá uma vergonha real do que está acontecendo lá. A gente não vota nada, a gente não consegue andar com as coisas no plenário, é problema todo dia, é Lula e Bolsonaro, essa briga aí que na boa, cara, não, assim, não interessa quem vocês dizem de Lula, Bolsonaro, não me interessa, eu não falo sobre isso. Se alguém me perguntar, eu falo, não quero falar, eu falo e pronto. Por quê? Eu estou lá para trabalhar pelos animais e pelas pessoas. Animais não têm esquerda nem direita. Então, assim, a gente tem que se posicionar de uma forma que, para muitos, em cima do muro, nada. Entendeu? A gente quer aprovar as coisas, a gente quer andar. Então, a gente está em abril e até agora não teve nada no Congresso. Não sei se vocês estão acompanhando. É só briga, é só problema, é só gritaria, é não sei o que, não sei o que. Então, assim, hoje o Congresso é dividido. Se vocês pegarem aí 1/3 dos deputados, sei lá, acho que nem projetos protocolaram em 2 anos. Por quê? Eles são fabricados pelo público deles para ir lá e gritar e xingar o discurso de ódio. Né? A gente fala isso eu sempre falo, não tem problema nenhum, tá? Não é uma rebeldia, não é uma, sei lá, uma falta de educação minha. Quantas vezes, cara, eles não brigam, se xingam e tal, depois estão se abraçando ali atrás, entendeu? A política é muito complicada para quem não é muito desse meio e quer fazer uma coisa por animais que não falam, entendeu? É muito complicado. Mas a nossa bancada está aumentando. Então esse projeto hoje está na CCJ, a gente está nesse trâmite da relatoria e a gente vai conseguir, tenho certeza que a gente vai conseguir, e saindo dali aprovado e vai para o plenário. Eu espero que esse ano, a minha expectativa é ainda vá a voto no segundo semestre e a gente consiga no Senado fortalecer ele para que ele volte à prova de novo e seja lei. Bom, voltando, ele aumenta a pena do crime de maus-tratos de 2 a 5 para 3 a 6 e ele inclui, onde conseguir, tirando boi, vaca, etc., animais silvestres. Vocês sabiam que o animal silvestre, o tráfico de animal silvestre é o 3º maior tráfico do mundo? Sabiam disso? Atrás só do tráfico de drogas, que é o primeiro mercado, e o tráfico de armas. Depois vem o tráfico de animais silvestres. É o 3º maior tráfico do mundo, que movimenta, não sei, assim, é incontável, são bilhões,
Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Se você não sabe o que é o tráfico de animal silvestre, põe no Google e escreve tráfico de animal silvestre em imagens. Os passarinhos todos em garrafa PET, são animais presos em latas de feijão, são animais presos em qualquer outro tipo de caixa de sapato. É assim, horrível de se ver. Tá? Então não tem um ser humano naquela Câmara que eu acredito que vai ser contra isso. A gente está falando de tráfico, né, de crime organizado. Eu sei que alguns talvez tenham medo, outros não queiram se meter com isso, mas a gente acha que num contexto geral a gente consegue. Então, esse projeto, além de aumentar a pena, inclui os animais silvestres nessa proteção. Cara, se a gente conseguir isso, a gente dá um passo muito grande, cara, mas muito grande mesmo. Aí eu acho que faltaria realmente só os grandes de grande porte. Mas proteger os animais silvestres, que hoje não tem nem essa de 2 a 5, seria um grande avanço. Terceiro ponto, eu acho que o principal também, não o principal, né, porque é a pena e tal, mas um ponto muito importante desse projeto. Não existe hoje uma definição legal do que são os maus tratos. A gente existe, o que a gente vê são algumas orientações, diretrizes, né, uma mais parte de doutrina, recomendações, e não uma lei que fale, é isso, é isso, é isso. Então pode ser tudo, como pode não ser nada. Infelizmente no dia a dia, as pessoas, os órgãos públicos, as polícias optam pelo nada, né? Então qualquer justificativa passa, não sabia, não sei o que, está tudo bem. Então essa necessidade ela é assim a maior possível. O que são os maus tratos? Então a gente ouviu o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a gente ouviu as protetoras, a gente ouviu a nossa experiência, a gente ouviu os BOs, analisou juridicamente tudo que a gente podia fazer. E a gente acho que tem uns 30 incisos, cara. São as 30 condutas que a gente colocou que definem isso como maus tratos, entendeu? Então, poxa, a corrente, mas ele tá gordinho, não sei o que tal. Tem tudo, né? Deixar sem isso, colocar na corrente, a zoofilia, não sei o que, vender de uma tal forma. A gente coloca 30 condutas que, assim, pela minha experiência, não tem mais uma que vem à minha cabeça. O cara fez uma merda, tá lá. A gente colocou essas 30 condutas para que não tenha uma lacuna, né? Mesmo que o delegado não conheça muito a lei ou que o promotor não tenha total domínio sobre ela, ele vai pegar a letra da lei crua, fria e vai ver, o cara fez isso, a lei está aqui dizendo que essa conduta dele está aqui. Então a gente consegue realmente, em 30 incisos mais ou menos, definir o que são os maus tratos de uma vez por todas. Tá? Não tem isso até hoje no Congresso. Esse é o primeiro projeto que trata de forma global de tudo isso. E além disso, então, ele aumenta a pena e inclui os animais silvestres. Então, eu preciso muito que você vê, aqui não é nada de voto, cara, ninguém aqui vota em mim, não é nada disso. Então, não é captação de cadastro, não é nada. Eu preciso realmente, eu tenho um sonho de juntar 1 milhão de assinaturas desse abaixo-assinado. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, já sentei com ele falou, pega isso e traz para mim. Se você trazer isso para mim, as coisas vão andar. Mas fora ele, não é uma decisão dele, né? Fora isso, politicamente, partidário e tal, eu já consegui movimentar algumas coisas. O bom, Brandon, que como eu fico fora dessa briga de esquerda e direita, e fico de forma intencional, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Isso que é mais legal. Assim, dificilmente eu nunca tive um atrito, não tenho inimigo político. Então, eu fico muito feliz de saber que tanto a esquerda como a direita, nessas pautas, me apoiam. Isso é bom. Não precisei nunca nomear deputado que não foi a favor na internet para começar aquele movimento, aquelas pressões e tal. Então, eu fico muito animado com esse projeto, mas a força das pessoas, e aí vocês aqui do Tocantins, Palmas, são tão importantes quanto quem está em São Paulo, quanto quem está em Brasília. Eu preciso que esse movimento ele pegue. Brasil contra maus tratos, tá? Vai ser lançado acho que até amanhã. Então esse projeto é o que vocês podem esperar da Câmara Federal. Vou fazer aqui uma vênia também, uma citação dos outros deputados da causa animal. A gente tem vários, né? A gente tem o Laiola do Paraná, tem o Bruno Lima, que é de São Paulo, que é comigo, tem o Bruno Ganem, que é comigo também de São Paulo, tem o Célio Studart, que é do Ceará, tem o Marcelo Queiroz do Rio de Janeiro, tem o Fred Costa, que é o autor da legislação lá de Minas, né? Tem o Duarte Júnior, que é lá do Maranhão. Então assim, tem bastante gente legal e a gente se dá bem, né? A gente se dá muito bem, a gente constrói as coisas juntos. Não fiquem temerários a isso. Nós temos uma bancada pequena ainda, eu junto aí, que trabalha com isso mesmo, 7, 8, esses que eu nomeei, mas a gente tem força, principalmente nas redes sociais, né?
Eu e o Bruno, por exemplo, somos um dos que mais tem seguidores de todo o congresso. Então a gente consegue movimentar tudo, não pela quantidade de parlamentares, pela quantidade de pessoas simpatizantes da causa. Então a gente consegue realmente, com o nosso trabalho nas redes sociais, chegar um pouco longe. E aí eu peço a ajuda de vocês mais uma vez. Então esse projeto é muito legal, vocês podem esperar que muito vai andar nesses próximos, talvez 1 ano e meio, mas principalmente uns 3, 5 anos, porque demora muito cada projeto. A gente pode ter algumas coisas legais vindo de cima para baixo. Aí vocês aí que estão assistindo são das pessoas não que estão ocupando esses cargos, vocês têm que cobrar os seus parlamentares, as pessoas que estão nesses cargos têm que pegar como uma diretriz a lei federal e adaptar para a lei estadual, né? Como eu disse, pena, crime, direito penal é só lá, que mexe com a liberdade, mas o resto, todo o resto pode ser feito no âmbito estadual, no âmbito municipal, tá? De acordo, claro, com os princípios, com a parte orçamentária, a gente tem que ver, mas tem muita coisa para se fazer, muita coisa mesmo. É o que eu estava falando até agora, dessa aprovação. Aqui, isso é muito legal, principalmente para os vereadores, tal, Diego, a Mary também, pegar os projetos de lei como vereador, eu vou disponibilizar isso, tá? Tem o QR Code, que tem toda a parte municipal, é muito bacana para vocês pegarem, eu vou ficar lendo aqui o projeto. Então, eu vou encerrar assim, a gente só tem problema na causa animal, mas está melhorando, então esqueçam o que passou. Tá? Esqueçam outros deputados, antes do deputado aqui, por exemplo, Eduardo Fortes, que não atuavam e não faziam esse evento. Esqueçam antes da vereadora, outros que não fizeram. A gestão do prefeito, que antes esquece, agora tem um prefeito que gosta, a filha dele aqui é secretária do bem-estar. Criou-se uma secretaria. Cara, a hora é agora. Entendeu? Então, vocês precisam ajudar esses parlamentares também. Tá? Ajudar dando vazão ao que eles fazem. Ajudar comparecendo nos eventos que eles vão, levando as ideias. Eu não sabia nada de autismo, zero. Não sabia nada em 2021 quando assumi. Como é que eu fiz tantos projetos de autismo? Eu sentei com mães atípicas que ficam me relatando as coisas. Então uma mãe sentou, chorou meia hora comigo e depois começou a falar como é que era o dia a dia dela. Ela falava, cara, eu não consigo ir no shopping com a minha criança, porque as vagas de deficiente estão ocupadas e o meu filho tem crise, porque no shopping lá em São Paulo, principalmente tem muitos shoppings, né? É escuro, é muita buzina, aquele barulho de pneu, então ficar procurando vaga, o moleque dela surtava.